estudo do Apocalipse, versículo por versículo. É um estudo longo, é muita coragem de nossa parte aventurar-nos a refletir, a comentar versículo por versículo o livro que talvez seja o mais difícil para muitos cristãos para ler e para compreender. Hoje começamos o versículo 9, que é a abertura da visão inicial do autor, do vidente João, apóstolo e evangelista. Os 8 primeiros versículos podem ser chamados de prólogo e de saudação. Agora ele vai explicar onde ele estava, o que foi que aconteceu com ele. É o prelúdio de toda a narrativa do livro. Versículo 9, capítulo 1. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência em união com Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João é apóstolo. Podia se autodenominar como tal. Podia se autodenominar bispo. Podia se autodenominar pastor, evocando assim a sua ideia de superioridade diante dos destinatários do seu livro. Mas ele aqui quis se identificar como irmão e companheiro nas tribulações. Irmão pelo batismo, companheiro nas tribulações, porque o que os cristãos estavam sofrendo, ele também estava sofrendo. Na realeza, nós já tratamos aqui, quando citamos alguns versículos do capítulo 1, o sacerdócio real, a expressão reino de sacerdotes, que também aparece na primeira carta de São Pedro. Realeza, porque aquele que tem Cristo, aquele que é batizado, aquele que pertence a Cristo, participa da realeza de Cristo. E na paciência, em união com Jesus. Realeza pela união com Jesus, por ser um outro Cristo, por ter o sacramento do batismo e, por causa dele, por participar da realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Estava na ilha de Patmos. A ilha de Patmos é uma ilha rochosa. Há pouca agricultura naquela ilha, cerca de 40 quilômetros quadrados, e está situada a oeste de Mileto. Mileto é uma cidade que pertence hoje à Turquia. A primeira perseguição dos cristãos se estendeu também à Ásia. A primeira perseguição fora da cidade de Roma. Porque uma primeira perseguição, eu já disse, aconteceu por volta do ano 64, 65, naquela época do incêndio de Roma. Ali os cristãos foram perseguidos, mas não foi uma perseguição que se estendeu a todo o Império Romano. Ali nós temos Nero, um problema pontual, por assim dizer. Mas com o imperador Domiciano, entre os anos 95 e 96, a perseguição foi em todo o império. Por que os cristãos foram perseguidos? Simplesmente porque Domiciano determinou que todos os súditos seus, todos os súditos do império, adorassem o imperador e prestassem culto à sua imagem. E isso provocou uma reação tremenda. O cristianismo entrou em choque com o império por causa do culto do imperador. Então, São João não diz isso explicitamente, mas utiliza uma expressão que é clássica por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Palavra de Deus é a norma. Testemunho de Jesus é o modelo do cumprimento da norma. E a palavra de Deus diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. A fé monoteísta de Israel, e Jesus assume essa fé, só devemos adorar a Deus. Essa foi a frase, aliás, de nosso Senhor para o próprio demônio. A terceira tentação
no capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus, o demônio diz: tudo isso será teu, se prostrado me adorares. Qual foi a resposta de nosso Senhor? Foi essa: adorarás o Senhor teu Deus, só diante dele te prostrarás. Palavra de Deus e testemunho de Jesus, expressão que aparece 3 vezes no Apocalipse e que tem sempre relação com a perseguição. Então, o contexto da escrita do livro é um contexto de perseguição. São João não vai para a ilha de Patmos para passear, não se encontra lá por acaso, está proscrito, está banido, foi fugido para lá, fugiu para não ser preso, fugiu para não morrer. Vamos ao capítulo 6, versículo 9, ver essa expressão por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários. Perceberam? Aqui são as almas dos que foram assassinados, dos mártires, daqueles que se encontram no céu e que por causa da palavra e de sua fidelidade a Jesus foram eliminados, foram mortos. Eu penso que o versículo 9 não tem mais alguma dificuldade, já o esmiuçamos o suficiente. Passemos agora para o versículo 10. Num domingo, fui arrebatado em êxtase, e ouvi por trás de mim voz forte, como de trombeta. Esse versículo eu quisera até que vocês memorizassem, que vocês decorassem. Capítulo 1, versículo 10. Sabem por quê? Porque é a única vez na Bíblia que aparece a palavra domingo. Na discussão com as seitas, aquelas que insistem em santificar o 7º dia e não o 1º dia da semana, isso é muito importante. Há determinadas denominações que insistem na linha do judaísmo e devemos respeitá-las sem dúvida alguma, o que não quer dizer concordar com elas, que afirmam, mesmo no Novo Testamento, mesmo com a vinda de Jesus, o dia a ser santificado é o sábado. Não é. É o domingo. A palavra domingo jamais apareceu na Bíblia. Somente aqui. E não vai aparecer mais. Isso tem um significado imenso. O domingo vem de domini. Expressão que vem de dominum, Senhor. Nominativo. Domini, genitivo, do Senhor, em grego, Kyriake Hemera, o dia do Senhor. Os cristãos, no fim do século I, já têm consciência de que o dia mais importante da semana, que não é o sábado, que é o 7º, mas o 1º dia da semana, é o dia do Senhor. É o dia santo por excelência. Sábado para nós é dia da espera da ressurreição. Jesus não ressuscitou no 7º dia. Jesus ressuscitou no 3º dia após a sua morte. Em linguagem de hoje, morreu numa sexta, foi sepultado. Sábado, dia de espera, e na madrugada do 1º dia da semana. Assim começa o capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas. Dia do Senhor. Domingo. Num domingo. Essa frase é crucial. Para nós, o sábado é respeitado. Deu lugar ao domingo. Sobre isso, eu tenho alguns textos do Novo Testamento para nós refletirmos e comprovar isso que nós acabamos de dizer. Deem uma olhada no capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas. Reparem, quando o Evangelho segundo Lucas foi escrito, como era chamado, ou como fora chamado, o dia da ressurreição do Senhor.
no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana. Pulemos agora para o capítulo 20 do Evangelho, do livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Vejamos qual é o dia que os cristãos escolhiam para celebrar a Eucaristia. O dia mais importante da semana, o dia do culto dos nossos irmãos na fé, aqueles do tempo do Novo Testamento. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até meia-noite. Estávamos reunidos para partir o pão. Partir o pão, fractiopanis, é uma expressão técnica, clássica, no Novo Testamento, para falar da Eucaristia. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. Era assim chamada a Santa Missa, no Novo Testamento também. Ação de graças, Eucaristia, ação de graças, e fração do pão. Tomai e comei. Primeiro dia da semana, não do sétimo. Pulemos agora para a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2. São Paulo pede à comunidade de Corinto que faça uma coleta, para mandar para a comunidade cristã de Jerusalém, que era muito pobre. Qual é a coleta nos dias de hoje na nossa paróquia que rende mais? É a da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado ou do domingo? Domingo. Dê uma olhada. Leia em voz alta. Primeira aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que tiver podido poupar, para que não espere a minha chegada para fazer as coletas. A coleta da missa, celebrada no primeiro dia da semana. Agora nós vamos à carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos de 16 a 17. Esse versículo é crucial no diálogo com aqueles que dizem, no Novo Testamento, o dia santo é o sétimo e não o primeiro. Por isso os católicos estão errados. Quem está errado não são os católicos, não. Vejamos o que diz a Bíblia. Colossenses 2, de 16 a 17. Ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida, ou espécies de festas, ou de luas novas, ou de sábados. Tudo isto não é mais que sombra do que devia vir. A realidade é Cristo. Sábado é sombra do que devia vir. A realidade é Cristo. Sábado é sombra do que devia vir. Valeu até Jesus. O dia do descanso continua sendo, no Antigo Testamento, o sábado, no Novo também, mas no Novo, algo novo aconteceu. A sombra deu lugar à realidade, e a realidade é Cristo. Gravaram, Colossenses 2,17, sábado é sombra, a realidade é Cristo. Por isso, os cristãos, no fim do século I, já não chamam mais o primeiro dia da semana como tal, mas domingo. Ficou claro? Domingo. A festa do primeiro dia da semana, do dia da ressurreição de Jesus, em que já substituíram o sábado judaico para a refeição eucarística. Esse versículo é de extrema importância. Agora vamos tratar de um fenômeno raro nos dias de hoje, que é diferente de transe, mas de êxtase. A palavra êxtase vem de ex,
significa fora, exterior, estrangeiro, ex, fora de, stare, eu saio de mim, etimologicamente. Êxtase é sair de si, é como que ser arrebatado para uma realidade transmaterial, sem porém deixar a matéria. Atenção, não é o espírito que sai no sentido de um arrebatamento, como se a alma se desligasse do corpo e fosse passear, enfim, e depois voltasse. Não é isso. É uma experiência na qual a pessoa toda, corpo, alma, isto é, matéria e espírito, sai, por assim dizer, transcende, sublima a realidade física, e é transportada para o sobrenatural, sobre, acima de natural, a natureza. É um fenômeno semelhante a um arrebatamento místico. Vamos ver esse fenômeno no próprio livro do Apocalipse, para nós compreendermos mais ou menos como ele aconteceu. É o próprio São João que fala desse fenômeno em outros lugares do Apocalipse. Vamos ao capítulo 4 do Apocalipse, versículo 2. Imediatamente fui arrebatado em espírito. No céu havia um trono, e nesse trono estava sentado um ser. Então, repare, é o segundo arrebatamento de São João no mesmo livro do Apocalipse. Ele tem o primeiro arrebatamento da visão inicial, e depois vai ter mais 2 arrebatamentos, 3 arrebatamentos. Esse foi o primeiro, após o arrebatamento inicial. Vamos ao capítulo 17, versículo 3. Transportou-me então em espírito ao deserto. Eu vi uma mulher assentada em cima de uma fera escarlate, cheia de nomes blasfematórios, com 7 cabeças e 10 chifres. Essas imagens nós vamos explicar mais para frente. Agora, o que interessa é o fenômeno do arrebatamento místico. E, finalmente, no fim do livro, no capítulo 21, São João tem outro arrebatamento. Versículo 10. Levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus. Então, reparem que coisa interessante. Ao longo da sua estada em Patmos, essa experiência, ela não foi fruto apenas de um êxtase, mas de vários. Então, é um suceder de fenômenos místicos. Pelo menos 4 aqui aparecem. Não me perguntem para descrever minuciosamente como isto acontece, se os seus olhos ficaram esbugalhados, se o seu corpo experimentou a levitação. Esses detalhes não interessam. É um arrebatamento. Fui arrebatado em espírito. Outros apóstolos também tiveram essa experiência. Não é exclusiva de São João. São Pedro teve, São Paulo também. E para a gente provar isso, vamos ao livro dos Atos dos Apóstolos. Lá no capítulo 11, são palavras de São Pedro. Eu estava orando na cidade de Jope, e arrebatado em espírito, tive uma visão. Uma coisa à maneira de uma grande toalha, presa pelas 4 pontas, que descia do céu até perto de mim. Arrebatado em espírito. Insisto, se vocês me perguntam, ele saiu daquele lugar? Não sabemos. Somente ele viu aquilo que ele descreveu? Provavelmente. Eu penso que essa é a resposta mais plausível. Ele permaneceu com todas as pessoas ali do lado, mas teve uma experiência que não digo com os olhos, não necessariamente com os olhos do corpo,
mas uma experiência que só foi dada, concedida a ele. Só ele a experimentou. Só ele foi o protagonista. Ninguém viu, ninguém ouviu. Isso só foi exclusivamente concedido a ele. Agora vamos a São Paulo. São Paulo teve também um arrebatamento. Atos capítulo 22, versículo 17. Voltei para Jerusalém e orando no templo, fui arrebatado em êxtase. No contexto da oração. Isso é significativo. Foi arrebatado em êxtase. Teria sido ele transportado, mesmo permanecendo ali, mas para um outro local. Teria o Senhor colocado São Paulo perante uma realidade que não é deste mundo? Eu acredito que sim. Trata-se de um transporte mesmo. Arrebatamento é tirar daqui e levar para um outro lugar, mesmo você permanecendo aqui. Ah, mas isso contraria as leis da ciência, Dom José? Talvez. Mas quem disse que o Senhor, que é o autor das leis físicas, está sujeito a elas? Ele é superior a elas. Ele é Deus. E Deus pode tudo. Deus pode, nos deixando aqui, nos transportar daqui, sem nos tirar daqui, e nos levar para uma outra realidade, para um outro mundo, o próprio céu, a própria presença de Deus, a própria experiência na glória da Santíssima Trindade, sem que jamais o nosso corpo tenha saído deste lugar, porque Deus é Deus. Voz forte como trombeta é outra expressão do versículo 10º, expressão que é tirada do livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 12. Vamos ver essa expressão lá no Antigo Testamento. Então o Espírito se apoderou de mim, e ouvi atrás de mim um vozerio de violento rumor. Bendita seja a glória do Senhor, onde ela repousar. Se trata de uma visão cuja finalidade, do ponto de vista psicológico, é causar um impacto na pessoa, evidentemente que Deus Todo-Poderoso determinou que os sonhos, as imagens, as personagens causassem um impacto, e um impacto considerável, para impregnar não só o coração da pessoa, mas também os sentidos. Primeiro os sentidos e depois o coração da pessoa. Deus quando age, Deus quando fala, pode falar na brisa mansa, pode falar no silêncio, pode falar no sussurro, pode falar na doçura de uma voz suavíssima, mas também seja ele, ou sejam os seus emissários, os seus mensageiros, os seus intermediários, falar também com voz forte como de trombeta. Voz que, aliás, evoca a ideia de autoridade, de poderio. Uma voz impactante. Ouvi por trás de mim. Por trás de mim. Mas, José, voz por trás de mim? Bem, a nossa audição sabe perceber quando um som está sendo emitido, desde que não sofra dos tímpanos, não é? E sabe mais ou menos identificar, se não no primeiro som, mas depois do segundo ou do terceiro, de onde está vindo, se é da direita ou da esquerda, se é da frente ou de trás, de cima ou de baixo, etc. Terminamos o versículo 10. Vamos ao versículo 11. Essa voz dizia: o que vês, escreve-o num livro e manda-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Todas essas cidades existem hoje. Todas essas cidades estão num país chamado Turquia. Chegaremos lá. O que fez? Escreve num livro. João só consegue representar o que lhe foi dado ver no êxtase com formas concretas que lhe eram familiares e que eram conhecidas dos destinatários dos seus livros, do seu livro. As imagens
e as palavras do Antigo Testamento. Nos 2 últimos encontros, nós já vimos várias imagens do Antigo Testamento, citadas aqui quase que literalmente por São João. O êxtase é dado a uma criatura. Essa criatura é contextualizada. Que criatura é essa? É um ser humano? É um judeu? É uma pessoa que conhece o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Deus revelou para ele, com imagens contidas no Antigo Testamento, o que ele queria transmitir para ele, para os seus coetâneos e para todos nós. Então, Dom José, o senhor está querendo dizer que Deus está se adaptando ao contexto do vidente? Sempre Deus fez isto. Se Deus usasse a linguagem dele, ninguém entenderia. Porque a linguagem de Deus é inacessível. Nós somos criaturas. Isso aqui é carne. Isso aqui, Deus não tem ouvido, nós temos. Nós somos criaturas fragilíssimas, contingentíssimas. Nós temos uma linguagem própria, uma capacidade de compreender, de memorizar, de assimilar as ideias própria dos homens. E Deus se adequa a essa capacidade. Por isso Deus fala numa linguagem que nós possamos compreender. E utiliza imagens que sejam a nós familiares. Por isso vocês vão, ao longo do livro, perceber ad nauseam que são centenas de textos do Antigo Testamento. Poderíamos até dizer, as imagens que ele utiliza são imagens já conhecidas da literatura apocalíptica do Antigo Testamento. Por isso, o que vês, escreve num livro. Você vai ser o portador dessa realidade. É isso que torna o Apocalipse tão bonito. Uma única pessoa viu tudo aquilo e escreveu. E aquilo foi fruto de uma experiência particularíssima que Deus permitiu fosse dada a esse homem idoso, ao último dos apóstolos. Provavelmente, quando ele escreveu isso, não havia mais nenhum apóstolo vivo. Ele era o último. Pelo menos narram os escritores eclesiásticos, Eusébio de Cesareia, o mais conhecido, e tantos outros. Parece que São João era dos mais novos, dos 12, e nessa época, já idoso, 95, 96, da era cristã, relata essa experiência. É uma experiência de um homem senil. Senil sim, mas não ilúcido, ou não lúcido, mas de um homem profundamente lúcido. Escreve num livro. Aliás, esse é o único livro onde a gente percebe Jesus mandando alguém escrever alguma coisa. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve. Ao anjo da igreja de Filadélfia, de Laodiceia, de Pérgamo, de Tiatira, escreve. Aqui é Jesus quem manda alguém escrever. Jesus não mandou, pelo menos nos evangelhos, Jesus não mandou São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João escrever alguma coisa. Também não significa dizer que ele proibiu, nem também porque Jesus não deu essa ordem, e isso não está escrito nos evangelhos, que ele não tenha dito, olhem, depois que eu ressuscitar e enviar o Espírito Santo, vocês vão escrever, etc. Porque não está na Bíblia, não significa dizer que Jesus não disse, que Jesus não deu a ordem. Mas aqui, no Apocalipse, nós temos ordens de nosso Senhor para que ele escreva. Então, o que ele diz, escreve-o num livro, ele vai repetir, a partir do capítulo 2, capítulos 2 e 3, as cartas às igrejas, Jesus vai repetir isso 7 vezes. Jesus ordena que se escreva. Portanto, é um livro redigido sob a ordem do próprio Jesus. 7 igrejas. Por que 7? E por que estas? Sabemos que existiam outras igrejas na região: Mileto, Troade, Colossos e Herápolis, que são citadas no Novo Testamento. As citações estão aqui, não vamos investigá-las, mas Atos 20, de 5 a 6, fala de Mileto. Troade aparece em Colossenses. Colossos
também em Colossenses. Hierápolis aparece na segunda carta de São Paulo a Timóteo. E todas essas cidades são próximas dessas 7. Por que exatamente essas 7? O autor dirige-se às igrejas que experimentam bem concretamente as seduções da heresia e tenta mostrar o caráter satânico delas. O 7 nós já vimos aqui exaustivamente que é um número simbólico. Tem relação com a totalidade, com a plenitude. É o número completo. Lembrem-se, 7 dias da semana, 7 sacramentos, 7 dons do Espírito Santo, 7 pecados capitais, 7 virtudes morais e teologais. Enfim, um número clássico, um número de um círculo completo, o número da totalidade. Poderíamos até dizer, essas 7 cidades experimentam, como em nenhuma outra cidade da Ásia Menor do seu tempo, a problemática da heresia. Isto é, a sã doutrina está ameaçada. O ensinamento dos apóstolos está em risco. Está sendo constantemente assediado. Doutrinas estranhas, filosofias contrárias ao Evangelho e até doutrinas cristãs, mas que na verdade estão perturbando, estão desestruturando, estão alterando a essência, o núcleo da pregação evangélica, que é o mesmo tema, por exemplo, da carta de São Paulo aos Gálatas. No capítulo 1 da carta de São Paulo aos Gálatas, São Paulo diz 2 vezes que aquele que pregar um evangelho diferente daquele que foi pregado seja anátema, ou seja, excomungado. E repare, Galácia não é uma cidade, é uma região. Portanto, essa problemática não era nova. São Paulo escreveu bem antes a carta aos Gálatas, bem antes que São João escrevera o Apocalipse. Então, essas 7 cidades, e nós vamos ver no conteúdo da carta de cada uma delas, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, lembram dessa doutrina? De nada necessito, faço bons negócios, sou rico, a igreja de Laodiceia. E não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então, reparem como a comunidade cristã dessa igreja, dessa cidade, já estava com aquela convicção de um evangelho frouxo, de um segmento de Cristo bem mundano. Não havia mais aquela identidade cristã na doutrina, na moral, na prática, e isso estava pondo em risco a própria existência da comunidade cristã. Cada igreja dessa, e nós vamos ver nos capítulos 2 e 3, folhei, dei uma olhada nos capítulos 2 e 3, porque são os 2 capítulos das 7 cartas, os capítulos das 7 igrejas. Nesses 2 capítulos, nós temos 7 cartinhas, e todas essas cartas têm algo em comum, o problema da heresia. E São João vai chamar os fautores, os autores dessas doutrinas de sinagoga de Satanás. Mas não vamos explicar isso agora, por favor. Então, elas experimentam bem concretamente as seduções da heresia. É claro que as demais igrejas da região não estavam tão diretamente ameaçadas, ou ao contrário, não estavam dispostas a ouvir a exortação. Hoje, quem vai à Turquia, ou quem de um Google Maps ou qualquer outro programa que passeia, né, por cima desses países, identifica essas 7 cidades. Algumas são populosíssimas. Esmirna, por exemplo, tem mais de 1 milhão de habitantes hoje.
É um porto famoso da Turquia. Outras cidades são pequenininhas, mas entre nós e São João decorreram 2000 anos, não é? Então, a Esmirna de 2000 anos atrás não é a Esmirna de hoje. Então temos aí cidades famosas e cidades menos famosas, cidades mais populosas e menos populosas, mas essas 7 tinham algo em comum. 7, repito, é um número simbólico. A mensagem, porém, dado que a experiência, o risco da heresia é um dado que é dappertutto, como dizem os italianos, se encontra em toda parte, e o risco da heresia, o risco da deturpação da doutrina, se aplica a qualquer cidade da Ásia Menor e a qualquer cidade do mundo onde existam os cristãos, não podemos dizer que a heresia existia apenas nessas 7 cidades. É uma pequena amostra, por assim dizer, daquela realidade, infelizmente, espalhada em todas as comunidades cristãs. Muito bem. Versículo 12. Voltei-me para saber que voz falava comigo. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro. Lembram-se, no versículo anterior, no antepenúltimo versículo, São João teve a experiência de que a voz vinha de trás dele. Ele se voltou para ver quem estava falando. O que ele vê? 7 candelabros de ouro. Primeiro, por que 7? Depois, por que candelabro? Depois, por que de ouro? Vamos ver quem são esses 7 candelabros no versículo 20. O versículo 20 já explica o que são esses candelabros, o que eles significam. Eis o simbolismo das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros, as 7 igrejas. Eu queria que você sublinhasse, que a senhora sublinhasse a palavra simbolismo. Por que, Dom José? Porque é um livro cheio de simbolismo. E, portanto, se é simbólico, não aplique ao pé da letra. A piada que eu já citei aqui, do capítulo 7 do Apocalipse, que fala de 144 mil os eleitos, ela não é piada não, ela aconteceu. De uma pessoa, de uma determinada seita, que sustentava com todas as letras e as mãos juntas voltadas para o céu, que só iriam para o céu 144 mil pessoas, porque isso está no Apocalipse. E aí eu perguntei, quantos membros tem a sua religião só aqui no Brasil? Ah, nós somos 400 mil. Eu disse, olha só, quer dizer que dos 400 mil, só 144 mil vão para o céu? Então os outros são sérios candidatos aos quintos dos infernos? Eu acho que ainda hoje ele está calado, porque respondeu a objeção dessa. A palavra-chave é simbolismo. Simbolismo. Cuidado com os números no Apocalipse. São simbólicos. Pelo menos em sua grande maioria. Certo? E imagens também. Aquele animal com 7 chifres, ele não tem 7 chifres. Ele é citado como uma realidade de 7 chifres. Cada chifre tem um significado. É uma realidade que foi apreendida pelos sentidos de São João, sobretudo a visão, e é preciso transpor a imagem para o significado. Do mesmo jeito que a imagem da bandeira do Brasil nos remete à pátria brasileira. Está claro o papel do símbolo? A bandeira do Brasil é pano. Só que é um pano com dimensões precisas, com cores precisas. E todos esses elementos juntos, nós temos um símbolo. Símbolo que nos remete a uma realidade que transcende a matéria que está chegando aos nossos sentidos. 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. Dom José, por que não prata?
Por que não bronze? Por que não latão? Por que não papel? Por que não, enfim? No tempo de São João, o metal mais precioso, a matéria do reino mineral mais cara, mais nobre e, portanto, associada à realeza, à nobreza, à elegância, o ouro, o metal mais precioso. Se vocês perguntarem hoje qual é o metal mais precioso da natureza, eu não sei dizer, essa não é a minha área. No tempo de São João era o ouro. Por isso, representa a matéria-prima do céu. O ouro vai aparecer pelo menos umas 5 vezes no Apocalipse. Vamos ver o ouro em outras passagens? Vamos ao capítulo 4, versículo 4. Ao redor havia 24 tronos, e neles sentados 24 anciãos, vestidos de vestes brancas e com coroas de ouro na cabeça. Coroa de ouro, metal nobre, associado, lembrem-se, à realeza. Quais foram os presentes que os magos do Oriente depositaram aos pés do menino Jesus? O primeiro presente foi exatamente o ouro. Os padres da igreja viram nisso um simbolismo. Jesus é rei. Incenso é uma resina extraída da natureza no Antigo Testamento e no Novo, queimada apenas no templo. Incenso, Jesus é Deus. Mirra, um bálsamo, um óleo perfumado que era colocado nas feridas para cicatrizar e também para confortar, para aliviar a dor, símbolo do sofrimento de Jesus. E também a resina, aquele bálsamo que era colocado no corpo do defunto, seja no velório, seja no primeiro dia ou no segundo dia após a sua morte, para retardar a putrefação. Jesus é o servo sofredor. Ouro, incenso e mirra. Pois bem, ouro, matéria-prima do céu, símbolo da realeza de Jesus, símbolo da glória, onde se encontra no céu, sentado à direita do Pai, o Rei Jesus, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Capítulo 21, o penúltimo capítulo do Apocalipse, o ouro aparece 3 vezes. No versículo 15, quem falava comigo trazia uma vara de ouro, como medida para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. Ouro de novo. Versículo 18. O material da muralha era jaspe, e a cidade ouro puro, semelhante a puro cristal. Volto a lembrar a vocês, no céu não vamos ter essa realidade, ouro. Por quê? Porque aqui estamos diante de um simbolismo. Como não nos foi dado transportar-nos para o céu, Deus Todo-Poderoso concede a São João a graça de contemplar a glória com critérios que ele possa compreender. Como se trata de simbolismo, o símbolo é uma realidade perceptível pelos sentidos, que nos remete a uma outra realidade que não está ali. Assim como a pátria brasileira, a pátria mãe gentil, não é a bandeira, o pavilhão nacional, é o símbolo de uma realidade grande, imensa, majestosa que é o Brasil. Idem o simbolismo do ouro para descrever o céu. Está claro? Está claro? E finalmente o versículo 21, Apocalipse 21, 21, cada uma das 12 portas era feita de uma só pérola, e a avenida da cidade era de ouro transparente como cristal. Por favor, não compreendam a avenida como o eixo monumental de Brasília, porque não fica bem imaginar que o céu tem um eixo monumental com a avenida que se cruza, asa norte e asa sul. Claro que aqui fala de avenida, mas por favor, estamos diante de simbolismo. Por caridade, não absolutizem as expressões, porque o símbolo tem exatamente esse papel. Chega aos nossos sentidos
e nos remete a algo que transcende o próprio sinal, a própria matéria, aquilo que é percebido pelos nossos sentidos. O ouro indica os 7 candelabros. Indica que a igreja, como comunidade de santos, está em ligação com o céu de Deus de uma maneira real. E não só por esperança. O nosso vínculo com o céu é tão profundo que se trata de fato de um vínculo real. Mas não real no sentido da realidade, mas real no sentido da realeza. E o ouro evoca essa ideia de realeza. Somos reis e sacerdotes. Vamos dar uma olhada na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Sabemos, com efeito, que ao se desfazer a tenda que habitamos neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu. De fato, não é comum no mundo uma casa toda de ouro. Você pode até ter muitas paredes do Taj Mahal, por exemplo, na Índia, ou então a casa de um sultão, de um califa, ou enfim, uma outra residência de uma personagem muito rica, ornada de ouro. Mas isso é uma raridade, mas não uma construção tão gigantesca para descrever o céu. Trata-se de um símbolo. Colossenses, capítulo 1, versículo 5. Começar a partir do versículo 3. Nas contínuas orações que por vós fazemos, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque temos ouvido falar da vossa fé em Jesus Cristo e da vossa caridade com os irmãos, em vista da esperança que vos está reservada nos céus. Esperança que vos foi transmitida pela pregação da verdade do Evangelho. Essa comunidade que tem uma relação pelo vínculo do batismo e da fé com a glória, ela está radicada, ela está alicerçada nessa esperança, e é uma esperança que não decepciona. A imagem dos candelabros nos faz pensar no famoso texto de Mateus 5, de 14 a 16. Quem pode dizer qual é o teor desse texto? Quais foram as palavras de Jesus que nos fazem, quais são as palavras de Jesus que nos fazem lembrar do candelabro? Enquanto vocês procuram, Mateus 5, 14 a 16, eu já cito: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Mas parece que no versículo 14, Jesus disse que ninguém coloca o candelabro debaixo de uma mesa, mas em cima, para que todos vejam, etc. Pode ler, por favor, os versículos 14 e 15? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo daquele do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. E depois vem o versículo 16, né? Brilhe a vossa luz diante dos homens, etc. Então, a imagem do candelabro de ouro tem relação com as palavras de Jesus. Certamente nosso Senhor permitiu que São João visse candelabros de ouro, justamente para que São João recordasse, e ele deve certamente ouviu Jesus falar, o que acabamos de ler, a ideia da fé. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus disse isso no capítulo 8, versículo 12 de São João, e essa ideia bate muito bem com o texto que acabamos de ouvir e com os candelabros. Se os candelabros são as 7 igrejas, e nessas igrejas temos cristãos, os cristãos são também elementos integrantes desses candelabros. Cada um de nós é um candelabro de ouro, podemos dizer, não é a interpretação do versículo, não é? Do versículo, mas se trata de luz e é o tema da fé, da ressurreição, enfim, brilhe a vossa luz, nós também estamos incluídos.
a nossa comunidade de fé, é um candelabro de ouro. Perfeito. Vamos ao versículo 13. E no meio dos candelabros, ou seja, no seio da igreja, se os candelabros são as 7 igrejas, comunidades de fé, no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestindo longa túnica até os pés, cingido o peito por um cinto de ouro. É claro que esse Filho do Homem é nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a expressão Filho do Homem, ela, repito, é antiga, não é nova, não é novidade de São João. Não foi ele quem inventou. Ele tirou isso da famosa visão do livro do profeta Daniel. Vamos ao livro de Daniel ver essa figura, Filho do Homem, que para os cristãos é o Messias, com suas funções de juiz escatológico. Jesus como juiz. Quando ele vier, ele virá como juiz. Diferentemente da sua primeira vinda. Ele veio como advogado, veio como servo, veio humilde, veio pequeno, veio pobre, veio desconhecido, veio sujeito à rejeição, veio disposto a salvar. Porém, a sua segunda vinda vai ser na glória como juiz. E ele vem, por assim dizer, desculpe a expressão, togado. Todos vocês sabem, assistindo à sessão do Supremo, que é obrigatório para os juízes do Supremo vestir aquela roupa, né? Enfim, e a toga. Jesus vem com uma túnica longa e no peito ele está cingido com um cinturão de ouro. Primeiro, falemos da expressão Filho do Homem. Vamos ao livro do profeta Daniel. Daniel 7, de 13 a 14. Olhando sempre a visão noturna, vi um ser semelhante ao Filho do Homem. A expressão é literal. Semelhante ao Filho do Homem, vir sobre as nuvens do céu. Dirigiu-se para o lado do ancião, diante de quem foi conduzido. A ele foram dados império, glória e realeza. E todos os povos, todas as nações e os povos de todas as línguas serviram-no. Seu domínio será eterno, nunca cessará, e seu reino jamais será destruído. Então, uma ideia que não é do Novo Testamento, mas do Antigo. Pulemos para o capítulo 10 de Daniel, versículos de 5 a 6. Levantando os olhos, vi um homem vestido de linho. Todos vocês sabem que linho é tecido nobre. Vi, cingia-lhes os rins, um cinto de ouro de ufaz. Seu corpo era como crisólito, seu rosto brilhava como relâmpago, seus olhos como tochas ardentes, seus braços e pés tinham um aspecto de bronze polido, e sua voz ressoava como o rumor de uma multidão. Então, São João, que certamente conhecia muito bem o Antigo Testamento, nosso Senhor permitiu que a visão dele fosse nos termos, nos moldes da profecia conhecidíssima de Daniel. Então, essa figura vem como juiz escatológico. Juiz para julgar, escatológico, porque é uma realidade, é uma função que ele vai desempenhar no fim dos tempos. Os últimos acontecimentos da nossa história, em âmbito coletivo, mundial, serão nesses termos. Ele virá como juiz. Esta é a fé da igreja, que recitamos todos os dias no credo, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Essa ideia é aqui descrita de forma solene, digamos assim, performática. Trata-se de uma visão espantosamente bela. Túnica longa, porque ele vem na qualidade de sacerdote. Vamos ao livro do Êxodo, capítulo 28, versículo 4. Eis as vestes que deverão fazer: um peitoral, um efode, um manto, uma túnica bordada, um turbante e uma cintura. Tais são as vestes que farão para teu irmão Arão e para os seus filhos, a fim de que sejam sacerdotes a meu serviço.
e os outros textos são basicamente os mesmos, somente para lembrar que essa longa túnica simboliza Jesus como sacerdote. Sacerdote que ofereceu uma vítima. Quem é a vítima? Ele mesmo. E ofereceu a vítima num altar. Quem é o altar? Ele mesmo. E o sangue que ele derramou como sacerdote e como vítima foi o seu próprio sangue. E no peito, o peito cingido por um cinturão de ouro. O ouro é a qualidade da realeza. Vamos ao primeiro livro dos Macabeus ver essa imagem. Primeiro livro dos Macabeus, 10, de 88 a 89. Quando o rei Alexandre soube desses acontecimentos, quis honrar ainda mais Jonatas. Mandou-lhe uma fivela de ouro, como se concedia aos pais dos reis, e deu-lhe como propriedade pessoal Acaron e seu território. O que interessa do versículo 89 é: essa fivela de ouro era concedida aos pais dos reis. Então, se Jesus, no Apocalipse, está com uma cinta de ouro, isso simboliza a sua realeza. Jesus é rei. Estamos a 1 hora do nosso encontro. Eu proponho que nós terminemos aqui para retomarmos no próximo sábado. E espero no próximo sábado terminarmos o capítulo 1 do Apocalipse, o que já vai ser uma grande conquista para quem quer interpretar 22 capítulos, versículo por versículo. Talvez no começo da Copa de 2018 a gente esteja terminando. Boa noite.